A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Programa Cristo é a Resposta. Estava com saudade. Eu acho que já tem uns 3 programas, né? Mas é porque os feriados e festa e viagem. Então a gente, sempre no final do ano, a gente sai um pouquinho da rotina. Mas eu, graças a Deus, fomos muito bem de Natal, de Ano Novo. É claro que a gente sempre tem as dificuldades. Viver nesse mundo para o cristão é um grande desafio. E a maioria dos irmãos sabe do que eu estou falando. É um grande desafio. É uma verdadeira luta para sobreviver em todos os sentidos. E todos nós temos as dificuldades naturais, as dificuldades que vêm pela família, às vezes dificuldade que se enfrenta na igreja, nos relacionamentos, pessoas que vêm e vão, passam pela nossa vida, marcando a nossa vida. Alguns deixando saudades, outros deixando sentimento de não ser compreendido, de não ser amado suficientemente para se continuar. E é esses desafios que apresenta na nossa vida é que nos tira um pouquinho, e às vezes muito, a nossa visão, o nosso foco espiritual. Eu admiro de todo o meu coração a vida de Paulo, porque Paulo não tinha esses problemas. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus. Ele tinha a obra de Jesus tão perto de si, tão familiarizada, tão dentro dele, que nada atingia a fé de Paulo. Eu sempre digo que quando Jesus voltar, ou quando ele vier me buscar, porque depois que a pessoa morre, a vinda de Jesus já aconteceu para ela. Eu sempre digo que quero primeiro conhecer o meu Deus, o meu Senhor Jesus, e de todos aqueles que serviram a Deus, o meu grande desejo é conhecer Paulo. Porque Paulo deixou para nós verdadeiros tesouros da sua palavra, através do Espírito Santo que agiu na vida de Paulo. E quando eu me lembro que Paulo, no corredor da morte, que já estava condenado, ele mesmo disse que já estava próximo, porque ele sabia que estava no final da sua história e começava uma história nova com ele, Jesus, Deus, o céu. Mas ele dizia: importa que pelas coisas que me aconteceram, e que não foram poucas, foram muitas, ele se alegrava, porque com tudo isso que ele passou, o reino de Deus cresceu e ele deixou cartas maravilhosas para a gente poder ter uma orientação. Mas eu não vou falar de Paulo hoje.
eu vou falar do nosso precioso Jesus. Nesses dias que a gente passa em casa, porque quem tem um pouquinho de problemas de financeiro não sai viajar, não sai em férias. As nossas férias aqui em casa é em casa mesmo. Então eu tiro muito para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para ouvir mensagens. E eu recomendo para os irmãos queridos, quando você quiser ouvir uma mensagem de grande ensino, de grande valor espiritual, ouçam o pastor Hernandes Lopes Dias. Procure lá no YouTube, ele tem muitas mensagens. Ele é o meu professor. Eu assisto muito. Porque é isso que a gente tem que ter, irmãos. Repartir o pão. Hernandes Lopes Dias. Um homem de Deus que tem uma grande revelação através da Bíblia. É um professor espiritual. E eu quero ler para os irmãos, para a base das palavras que o Senhor me deu. Está em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 47. Deus falou comigo hoje muito forte. Eu chorei muito lendo esta palavra, porque é exatamente o que a gente passa e o que a gente precisa ouvir. Marcos capítulo 6, a partir do verso 5. Glória a Deus. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. E ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. Eles, porém, vendo, ficaram sobremaneira assustados e gritaram: é um fantasma. Pois todos ficaram temerosos. Mas logo ele, Jesus, falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco. E a tempestade cessou. E é isso que eu quero falar nesse programa hoje. Cristo é a resposta. Que as tempestades, irmãos, que vêm sobre nós. E eu posso dizer para os irmãos que desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei o ministério, com 4 aninhos eu já cantava. Eu me lembro de tudo sobre o que meu pai passava para fazer a obra do Senhor. Então, a gente sabe que a tempestade, ela vem para nos edificar. Eu creio fielmente nisso. A tempestade vem para que a gente possa exercitar a nossa fé. E ela passa, tem uma trégua, mas ela volta. Porque eu não me lembro
de ter vivido um grande tempo, muitos anos, sem enfrentar tempestade. Eu sempre enfrentei tempestade. Cada hino que o Senhor Jesus me dava para compor era no meio de uma grande tempestade. Mas as minhas tempestades, irmãos, não eram essas tempestades que as pessoas falam, você faz tempestade em copo d'água. Não. As minhas tempestades eram muito sérias. Era tempestade que quase eu perdi a minha vida. Por muitas vezes eu quase morri com as tempestades que se levantaram. E eu creio de todo o meu coração que quando se tem um chamado específico para realizar a obra do Senhor, realmente nós temos que estar preparados, porque não é fácil fazer a obra do Senhor com um coração sincero, um coração que não deseja ganhar dinheiro, um coração que não anela fama, um coração que não tem a visão de coisas desse mundo, mas o anelo é viver para Jesus, é ganhar almas para Jesus, é negociar o talento que Deus nos deu. E agora parece que eu me vejo nesse mar. Eu estou passando por uma tempestade que não é fácil, mas eu creio de todo o meu coração que vai acontecer o que aconteceu aqui, que está escrito, e ele, Jesus, vendo eles em dificuldade. Eles estavam no mar, num barco, e Jesus em terra. A distância era muito grande, a escuridão era muito grande, porque aqui está escrito que Jesus apareceu para eles na 4ª vigília da noite. Tinha 4 divisões de vigília. A 4ª vigília já era depois de 4 horas da manhã. Porque Jesus não veio na 1ª vigília da noite. Porque Jesus não veio na 2ª, na 3ª. Mas ele só veio na 4ª. Porque realmente na minha vida tem sido isso, irmãos. É quando tudo parece que chegou ao fim. Não tem mais solução, acabou os recursos, acabou as portas abertas, acabou o socorro humano. Mas aqui diz que ele estava vendo o sofrimento dos discípulos. Eles eram homens do mar, eles conheciam muito bem como lidar com as tempestades, porque eles eram acostumados a lidar, a pescar naquele mar. Uma das coisas que me chama atenção aqui, também irmãos queridos, que quando Jesus não está no barco da nossa vida, quando Jesus não está conosco, quando Jesus não está dentro da nossa vida, do nosso amor, do nosso querer, quando Jesus não está presente no barco, a tempestade é pior, a dor é pior, o desespero é pior. Porque simplesmente, se Jesus não estiver presente no barco da nossa vida, nós vamos viver como os discípulos estavam aqui. Os ventos são ao contrário. Estamos indefesos.
não estamos sendo guardados. Por isso que as pessoas se desesperam. Pessoas que não têm Deus, quando se levanta uma tempestade, eles chegam ao ponto de tirar a própria vida. Estamos vendo muito acontecer isso no meio dos crentes. Pastores estão suicidando, pastoras, cantoras estão suicidando. E eu vejo que é uma situação tão difícil, é tão polêmica, que até nos comentários as pessoas não sabem o que falar. Porque isso é uma coisa muito pessoal de Deus com a pessoa. Mas é justamente porque quando a tempestade se levanta, Ele não está no barco. E por que Ele não está, meus queridos? Se são pastores, se são cantores, se são cristãos, criados na igreja, por que Jesus não está naquele barco? Porque Deus não está presente na vida dessas pessoas. Porque, infelizmente, uma grande parte dos cristãos, que antes eram anônimos, ninguém sabia nada deles, ninguém os conhecia, os seus nomes eram apenas ali na identidade e entre a família. Seus nomes não representavam nada, criado no interior, simplesmente era um membro que vinha todo domingo ou os outros dias na igreja, sentava lá para ouvir a palavra de Deus, casou, teve filhos, mas de repente a sua vida dá uma virada. E aquele nome que ninguém conhecia, que apenas estava registrado na sua identidade e a sua família sabia, fica com um nome que todos começam a conhecer, a elogiar, começam a querer se aproximar. Você é uma benção, você é isso, você é aquilo, e de repente essa pessoa vai inchando, essa pessoa vai se achando, essa pessoa vai tirando Jesus para o lado, essa pessoa começa a viver só ela. O barco da sua vida é tão maravilhoso, é tão cheio de coisas lindas, é tanto dinheiro, é carro do ano, é mansão. Antes morava numa casinha simples, mas a presença de Deus estava ali. Quando vai chegando esse orgulho, esse eu, de achar que é alguma coisa, pois infelizmente, acontece isso sim. Eu conheço pessoas que foram criadas numa cidadezinha, que ninguém sabia nada deles, que ninguém queria ninguém sabia, só as pessoas ali da cidade. De repente ele se torna famoso, conhecido, todo mundo quer se aproximar dele, porque ficar perto dele é pegar um pouquinho da sua luz, uma luz falsa, porque a luz verdadeira é de Jesus, que ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas eu já ouvi muitas pessoas: eu tenho que ficar perto de fulano para a luz dele brilhar aqui e eu aparecer também. Não é assim. Quem aparece é Jesus. Quem morreu numa cruz foi Ele. Foi Ele que pagou o alto preço para que nós pudéssemos ser salvos. Agora só porque esta pessoa se tornou um famoso, conhecido, Jesus não está presente em barcos de pessoas que tomam a direção das suas vidas e que não ouve mais o bom pastor, e que não ouve Jesus dizer: eu sou manso, humilde de coração.
que não ouve quando Jesus diz: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. E o pior de tudo, meus irmãos queridos, que eu chorei já muitas vezes, pensando que tudo isso que eles têm é por causa do nome de Jesus. Que tudo isso que eles conquistaram é por causa da palavra de Jesus. É porque eles entraram para a obra de Deus. Fizeram faculdade porque conseguiram pagar a faculdade. Porque Deus deu condições. Carro do ano, mansão, tudo isso Deus deu condição. Era para continuarem humildes. Era para continuar amando o pobre. Era para continuar honrando seus irmãos, mesmo que eles sejam simples, mesmo que eles não tenham carro, mesmo que eles andem de ônibus, andem até de bicicleta para ir para a igreja. Mas hoje, eles são tão grandes que não têm condição de enxergar o seu irmão pobrezinho. Eles estão num lugar tão alto que não tem condição de apertar a mão daquele irmão que está com calos, porque ele tem um trabalho pesado, um trabalho que ele tem que se esforçar. Mas no fim do mês ele está lá com o dízimo, com a oferta, porque ele é fiel. E o fiel, irmãos, ele é fiel no pouco ou no muito. E quando esses discípulos estavam desesperados nesse barco, eles, pescadores, já tinham feito todo o que eles tinham de experiência, mas o vento era contrário. E eles iam naufragar. Mas sabe o que é lindo? É que mesmo que Jesus estava longe, a Bíblia diz aqui, e vendo-os em dificuldade, a remar porque o vento era contrário. Essa é a minha alegria, irmãos. Que quando os homens, quando as pessoas não enxergam a nossa dor, quando as pessoas não enxergam que a gente precisa de ajuda, ele sempre vê. Aqui diz que ele vendo eles em grande dificuldade, ele vem. Jesus sempre vem, mesmo que seja na última hora, mesmo que seja já quando não tem esperança, mesmo que seja quando as tuas forças já estão sucumbindo, mesmo que as ondas se levantem, mesmo que as águas inundem o barco da tua vida, ele sempre vem, mesmo que seja na quarta vigília da noite. Glória a Deus. E quando ele chega, está escrito aqui, e quando ele chega, que ele disse, quando os discípulos viram, Jesus vem andando por cima das ondas do mar. Esse não é um jeito normal, esse é um jeito sobrenatural. E eles estavam desesperados quando eles veem na escuridão da noite e o reflexo talvez dos raios, porque era uma tempestade,
Eles avistam aquela pessoa andando por sobre o mar. As vestes estavam voando e eles começam a gritar. Porque é isso que o medo faz, irmãos. O medo faz a gente não ter mais fé. E quando a gente não tem fé, a gente pensa que bênção é um fantasma. A gente pensa que a chegada dele, andando por cima do mar, é um fantasma. E eles começaram a gritar desesperados. Mas o que Jesus queria mostrar para eles é que Jesus estava pisando em cima das águas. E naquele momento, naquela dificuldade, naquela tempestade, ele está mostrando que ele pisa em cima daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos dá medo, daquilo que nos atormenta. Ele quis mostrar o seu poder, que as ondas revoltas, ele estava por cima, ele caminhava por cima das ondas do mar, porque ele é Deus. E quando eles gritaram de medo, é isso que o inimigo faz. O inimigo apronta a tempestade, Deus permite, mas ele vem com muito mais coisas, ao ponto de nós perdermos a fé. E quando a gente perde a fé, o medo toma conta de nós. E a gente passa a ver coisas que não existem. Em vez de ver Jesus chegando, eles pensavam que era um fantasma. Mas glória a Deus, que exatamente neste momento, ele diz: tende bom ânimo. Glória a Deus. Deus está chegando agora na tua vida. Deus está chegando agora na tua casa. Deus está entrando nesse barco da tua vida, que já está naufragando. Esse casamento que está terminando. Esses filhos que não tem mais conserto humanamente falando. Jesus está entrando no barco da tua vida agora. E aqui diz: tende bom ânimo, sou eu sou Jesus, o príncipe da paz. Eu sou Jesus, aquele que pode todas as coisas, que foi morto, mas hoje ressuscitou, está vivo, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Não temas, ele diz, não temas. Glória a Deus. E aqui está escrito que quando ele entrou no barco, o vento cessou, a doença foi embora, a falta de paz terminou, a depressão foi embora, a tristeza do seu coração saiu, porque a alegria do Senhor é que vai te dar força para você continuar enfrentando as tempestades que se levantam. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E quando o vento cessou, ficaram atônitos. Está escrito que eles adoraram a Deus e disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Não temos mais dúvida, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que pode todas as coisas. E nesse momento ele entrou, creia em nome de Jesus.
Ele entrou no barco da tua vida e o vento cessou. E ele disse: não temas, não temas. Tenha bom ânimo, prossiga servindo a Deus com alegria. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, porque o Senhor sempre vem nas horas mais difíceis da nossa vida. O Senhor sempre veio, o Senhor sempre entrou no barco da nossa vida, que estava quase naufragando. E houve muita paz, houve muita bonança, o vento cessou, as ondas se acalmaram, porque o Senhor entrou no barco. Pai, muito obrigado, porque mesmo que a gente pense que o Senhor está demorando, é a hora certa. O Senhor não chega, nem antes e nem depois. O Senhor chega na hora certa. E quando o Senhor chega, o Senhor diz: não temas, tem de bom ânimo. E eu sinto isso no meu coração, que são palavras de poder. Glória a Jesus. Entrego nas mãos do Senhor meu querido irmão, a minha querida irmã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O programa Cristo é a Resposta. Agora tem um canal. Aliás, 2. A Dulcineia Victoriano no YouTube. Quando você quiser assistir qualquer uma das nossas mensagens, a Dulcineia, essa minha querida irmã, que Deus levantou para abençoar o nosso ministério, nas postagens que ela faz. Lá você vai encontrar hinos de vários cantores e as minhas mensagens, todos os meus hinos em vídeo. E o meu canal, que você entra, Cantora Sara Araújo, Cristo é a Resposta. Em nome de Jesus, visite, divulgue. Eu peço também para vocês compartilhar as mensagens. Irmãos, não custa nada compartilhar. E vocês estão fazendo a obra do Senhor junto comigo. Eu tenho muitos seguidores, é 5.000 pessoas. Só no Mensagem são 600 pessoas. No Zap são 300. E eu não dou conta sozinho de mandar para as pessoas. Talvez vocês tenham mais que eu, outros tenham menos. Vamos, em nome de Jesus, por favor, é um pedido que eu estou fazendo. Compartilhe as mensagens, para que o reino de Deus ganhe. Não é para mim. Irmãos, eu não ligo para essa história de visualização, de curtir. Eu não ligo. Eu quero que a obra do Senhor cresça. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Até quarta-feira. Em nome de Jesus.